Você já pensou em criar um produto digital? Ou você é aquela pessoa que tem um monte de ideias na cabeça e pensou assim, poxa, eu poderia criar um produto aqui, ó. Essa ideia que eu tive hoje vale milhões. Já pensou? Que você tem ideias de milhões? Ou você tem um conhecimento muito bom e você vê outras pessoas lá fora que têm um conhecimento menor que você e tá fazendo já muito mais que você. Você pensa assim, pô, eu sou mais competente que essa pessoa. Nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você pode começar e fazer o seu primeiro produto digital. Meu nome é Ana Neves, para quem não me conhece, eu sou especialista em metodologias digitais, eu já criei mais de 400 produtos digitais, então se tem uma coisa que eu entendo, é como que você pode criar o seu produto digital. Mas antes da gente começar a falar sobre como criar produtos digitais, é muito importante que você entenda se esse vídeo aqui é para você, se você é um especialista, se você tem aí um know-how numa área, você tem um conhecimento específico e você realmente quer transformar esse conhecimento em algo a mais, você quer escalar ele. Então, para criar produto digital, eu sempre falo isso para as pessoas que querem entrar, no digital ou querem fazer do seu conhecimento uma fonte de renda. O mais importante não é sobre o produto, mas sim sobre o seu conhecimento e o quanto ele transforma a vida de alguém. Então, a primeira pergunta base, já vamos entrar aqui no conteúdo direto, é: qual é o problema que você resolve? E aí não esquece o digital, esquece os gurus do marketing, esquece toda essa coisa que você vê na internet, desliga o telefone e pensa o seguinte: qual é o problema que você resolve? Antes da gente criar um produto digital, a gente tem que entender o nosso conhecimento. A gente precisa olhar um pouco mais para dentro do que para fora, porque às vezes a gente fica olhando para o mercado, olha para o digital e pensa assim: nossa, isso aqui já está estourado, já tem muita gente falando, já tem muita gente fazendo isso, Ana, isso aqui não vai dar certo. Já está saturado. Geralmente as pessoas pensam assim, principalmente quando estão começando, ou porque estão olhando muito lá a grama do vizinho e olha para a internet. Obviamente o algoritmo já viu você e já entendeu que você está procurando isso, principalmente aprender sobre isso. O que ele está fazendo? Ele está te metralhando sobre um monte de gente que faz a mesma coisa. Ai, que bom. E aí você olha e diz assim, tá saturado. E na verdade não é sobre isso. Então vamos começar pelo básico. O básico é: qual é o conhecimento que você tem? E dentro deste conhecimento, qual é o problema que você resolve? O que eu faço dentro do meu trabalho que resolve o problema de alguém? E a pergunta de 1 milhão é: você já resolveu o problema de alguém na vida? Se você não resolveu o problema de ninguém na vida, esse vídeo não é pra você. Pula, vai pra outra coisa. Porque esse vídeo aqui é pra quem resolve o problema de alguém. Eu preciso saber se você é apta, se você tem capacidade técnica, se você tem habilidade para resolver o problema de alguém. Se você tem, se tem um conhecimento, você já tem inclusive uma experiência, que é muito importante que você tenha. E se você gosta de resolver o problema que você quer resolver, aí sim a gente vai pra parte mais importante do vídeo, que é como criar esse produto digital. Então, eu vou considerar aqui que você disse: Ana, eu tenho um conhecimento muito bom aqui, eu sei fazer, eu resolvo a vida de todo mundo, eu já ajudei muita gente, agora eu quero escalar, eu quero usar esse meu conhecimento para ganhar dinheiro, ter uma outra fonte de renda, não depender só do meu tempo, porque a gente troca tempo por dinheiro, isso já tá claro para todo mundo. Então eu quero usar o digital, ele me ajuda a ter mais tempo. Eu posso, enquanto eu tô gravando isso aqui, enquanto eu tenho esse produto aqui trabalhando para mim, eu posso fazer outra coisa, porque isso se completa, isso acaba acontecendo naturalmente. Vamos lá, partindo desse princípio, a gente consegue entender o passo 1 de como criar um produto digital, ou o seu primeiro, ou talvez você lapidar aí os produtos que você tem. Quando a gente fala de produto digital, eu gosto de falar de ecossistema de produtos. Por quê? Já vou dizer o porquê. Quando a gente vai pro digital, a gente ouve muito falar sobre esteira de produto, criar uma esteira e tal. E aí vamos lá, gente, vamos pra prática. Vamos pensar aqui comigo, vamos imaginar. Uma esteira de produto, ela roda uma atrás da outra aqui, O editor, pelo amor de Deus, coloca uma esteira aqui pra mim. Então pronto, ela coloca e aí você vai. A esteira me diz o seguinte: eu tenho que primeiro pegar esse, depois esse, depois esse, depois esse, certo? Isso é uma esteira de produto. Numa esteira, obrigatoriamente, eu preciso pegar o primeiro para depois pegar o segundo, para depois pegar o terceiro. Por que eu não gosto de esteira? Porque no digital a gente tem um universo gigante para trabalhar e o céu não é o limite. Hoje em dia, com inteligência artificial, então, pode abrir o cérebro aí, porque a gente está vivendo uma época completamente diferente. E o que é um ecossistema? Um ecossistema, você está vendo aí na sua tela, essa rodinha.
Não é bem uma rodinha, é um círculo, tá? E quando a gente fala de ecossistema, a gente tá falando de que num círculo eu posso ter essa rodinha, essa aqui, essa aqui, essa e essa. Opa, isso aqui não virou uma rodinha, virou uma coisa horrorosa. Aqui. E aí a gente pode falar sobre vários produtos dentro de um ecossistema. Quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de diversos produtos e não necessariamente numa ordem que é a esteira. A esteira é uma ordem. Aqui nós estamos falando de várias soluções de mercado, por isso que a primeira coisa que você tem que perguntar é: qual é o problema que eu resolvo ou quais são os problemas que eu resolvo na vida de um ser humano? E aí você vem para um ecossistema. Quando você vem para um ecossistema, eu entendo que eu posso fazer diversos produtos, certo? Não necessariamente eu tenho que ter uma bala de prata. E o digital tem um problema seríssimo com isso, que as pessoas querem uma bala de prata. E não existe bala de prata. Eu não vou criar um produto incrível para Harvard e aí eu vou virar uma celebridade, vou estourar. Gente, esquece isso. Eu não tô aqui para motivar ninguém, graças a Deus. Eu tô aqui para te dizer exatamente o que você tem que fazer. Você tem que pensar num ecossistema e você tem que ter várias soluções de mercado que vai atender o seu público dentro de um nicho, que eu espero que você já tenha em mente, para que você possa escalar o seu conhecimento. Porque o seu conhecimento é um conhecimento específico, ou seja, você tem um conhecimento dentro de um nicho de mercado. Ou você é da área da saúde, ou você é da área da arquitetura, ou do direito, não sei qual é a área que você é, mas é um nicho. Isso é um nicho. E aí você vai ter soluções para esse nicho. Às vezes dentro do nicho tem os subnichos, que é eu sou advogado da criminalista, isso é um subnicho, ou seja, você vai falar para pessoas específicas ali, você não vai falar para todo mundo, e isso é muito importante. Por isso que quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando disso aqui, ó, de várias soluções para um público amplo que você vai atender. Então esse é o primeiro ponto, gente. Primeira coisa a gente tem que entender é um ecossistema. Não é uma bala de prata, não é um produto único e não é uma faculdade, entendeu? Não é tipo, eu vejo gente que vem me procurar para criar produtos digitais, médicas aí, trabalho muito com a área da saúde, com a área do desenvolvimento humano, tem pessoas especialíssimas, assim, PhDs, que têm um conhecimento que não tem nem como descrever aqui, que são pessoas extremamente inteligentes e com conhecimento vasto, mas estão ali presas a uma entrega de Harvard. Por quê? Porque estão achando que estão fazendo um curso para Harvard. E não é para faculdade nenhuma. Isso aqui é uma solução de mercado que você tem que entregar e primeiro tem que ser incompleto. Anota isso aí, que é muito importante. O seu produto não é um produto completo. Nunca vai ser, nunca será. Isso é uma ilusão de ótica. O seu produto ele é incompleto e ele deve ser incompleto. Por que tem que ser incompleto? Porque você tem que dar o próximo passo. Senão você vai ter um produto só na vida, vai resolver a vida de todo mundo e todo mundo fica rico. Olha que maravilha. De onde é que, gente? Gente, não tem como. Não existe isso. Então a gente tem que trabalhar com a realidade. A realidade é, nenhum produto é completo. Não existe, tá? Nem para os teus alunos, nem para você, nem para ninguém. Não é saudável que seja completo, porque o teu aluno precisa dar o próximo passo. Então você tem que fracionar o seu conhecimento para que você possa entregar soluções, né? E você vai solucionar um problema específico. E aí pronto, solucionei esse problema aqui desse meu cliente. Qual é o próximo passo? O próximo passo ele quer solucionar. Eu já sei. Por que eu já sei? Porque eu sou detentora do conhecimento. Eu sei o que ele vai precisar. Eu já estive lá, ou sei lá, eu sou especialista nisso. Então eu sei que ele vai precisar disso depois. E aí você faz um novo produto que vai solucionar também isso. Aí, claro, de repente você pode ter um produto um pouco mais completo, mas que tem uma solução específica. Ele é um produto que ele tá mais completo para um determinado objetivo, que é uma solução. Eu preciso entender o seguinte: para que serve o meu produto? Para que ele serve? Ele resolve o quê? Essas são coisas básicas. Falando disso, aí a gente começa a entender para onde nós estamos indo em relação a produto. Quando eu penso em produto, uma das coisas importantes aqui é você pensar em formatos. Então vamos para a próxima parte aqui do nosso conteúdo, que é você pensar em formatos. Vamos lá, existem 5 formatos de produtos digitais. Então, para começar, né? Tem muitos e muitos, mas vamos começar com o básico aqui. Quais são os formatos, tá? Eu tenho formato de conteúdo, processos, orientação, acompanhamento e assinatura. Vou falar de 5 básicos, que são os mais comuns, tá? Eu tô olhando aqui pro
para o meu tablet, né, porque eu anotei. Então vamos lá. O que é o conteúdo? Bom, Ana, eu quero entregar conteúdo. O que significa isso? Significa que você vai entregar, por exemplo, livro. O que é na prática, né? Livro, e-books, né? Ou cursos são conteúdos. Eu entrego um curso gravado que tem conteúdo. Processos. Não, eu vou entregar processos. Processos é o quê? O que é processo, gente? É o passo a passo. Não que você não possa entregar processo, mas conteúdo, pode entregar também. Então eu vou só desmistificando os formatos para que você possa, não precisa criar um bicho de 7 cabeças. De repente você pode criar processo. O que é processo? Você já deve ter visto um download de uma planilha. Ai, que maravilha, passou aquele cara do Excel lá na sua frente, assim, olha, pega o download aqui dessa planilha. Um passo a passo, um PDF às vezes, é um PDF com passo a passo de como fazer arroz com linguiça, né? Sei lá, arroz doce. As receitas que a gente tem por aí. Não tem limite para isso. Então, quando você entrega um passo a passo, você pode vender esse passo a passo. Você sabe o passo a passo, onde você vai entregar a coisa pronta. E hoje em dia, principalmente no mercado digital, todo mundo quer a coisa pronta. Ninguém quer muita coisa, né? Eu já quero prontinho. Terceiro que a gente falou aqui, orientação. O que é orientação, Ana? São os formatos de produtos que eu gosto bastante, principalmente para quem é um especialista aí que tá numa área que não quer parar muito fazer conteúdo. Tem um formato de entrega de orientação que são as mentorias, as consultorias. Por exemplo, eu tenho um formato de orientação que eu tenho uma consultoria. Se você quiser a minha ajuda para criar o seu produto digital, para criar o processo, criar o conteúdo, seja lá qual for, eu tenho uma consultoria onde eu vou fazer toda essa extração do seu conhecimento e transformar ele num produto digital. Inclusive, se você quiser, já pode clicar aqui abaixo que eu vou deixar o link aqui. Orientação são essas mentorias que a gente vê por aí, que você pode ter mentoria aí de 30 dias, 60 dias, 90 dias, um ano. Tem vários formatos, inclusive, de mentoria. Isso são orientações. O que é isso? Eu vou orientar a pessoa o que ela tem que fazer, ou eu vou orientar mais o processo, mais o conteúdo. Depende do meu cliente, tá? Terceiro, acompanhamento, que são grupos de negócios, masterminds. Então, tem muito acompanhamento por aí, que é legal também de você participar. Às vezes tem esse ecossistema de produtos aí dos grandes, principalmente grandes players. Você vê que ele tem um produtinho básico ali, produtinho barato, ele tem uma assinatura, ele tem um processo, ele tem os conteúdos, muitos conteúdos, eles têm os treinamentos presenciais e tem grupos de negócios, grupos fechados que as pessoas vão escalando o conhecimento, vão resolvendo um problema e vão avançando na jornada de aprendizagem e às vezes chega num acompanhamento que é um grupo de negócio. Um grupo de negócio, basicamente, o especialista, ele faz muito pouco, ele só reúne pessoas que já têm um grande conhecimento e aí as pessoas vão fazendo aqueles hot seats, né? Isso aqui tá bom, isso não tá, compartilha conhecimento. E as assinaturas, que é uma coisa importante às vezes para quem quer fazer produtos de recorrência. Eu gosto muito de assinatura, né? Que são plataformas, né? Você já viu aí, digital agora tá cheio de plataforma, IA e tal. Que são formatos de produtos completamente diferentes. E existe bastante. Tava com um cliente há pouco tempo que o formato dele era uma assinatura, uma plataforma na área do direito. Então, assim, ele não tinha todo o resto do ecossistema, que era importante também. Tinha uma plataforma que era uma assinatura. Bom, dito isso, a gente agora já entendeu os formatos de produto. Então, quando eu quero criar o meu primeiro produto, é muito importante que eu entenda esses formatos para que eu possa entender o objetivo do meu conhecimento. O que faz mais sentido para mim aqui, certo? O que faz mais sentido para eu como especialista? O que combina comigo aqui? Combina mais eu fazer mentoria, aula online, ao vivo, um PDF, um livro, gosto de escrever, né? Curto escrever, sei lá. E aí você vai começar a pensar sobre isso e formatar o seu conhecimento em forma de produtos para que você possa levar uma solução de mercado. Esse é o básico do básico, gente. É por aí que a gente faz o nosso primeiro produto. Se você pensar hoje, responder primeira pergunta, que é a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo, né? Vou deixar como tarefa para você aqui. Qual que é o problema que eu resolvo? Se você responder essa pergunta, qual que é o problema que eu resolvo, você já tem um produto, certo? E aí, para fechar o nosso vídeo, eu quero te deixar uma dica muito importante sobre esse público, tá? Você não precisa criar algo que vai mudar a vida das pessoas inteiras. Isso não existe. Você precisa criar uma solução que vai resolver o problema daquela pessoa naquele momento. Por quê?
Tem gente que não quer tudo. E aí você tem que pesquisar o seu público. Pesquisar o público, gente, não é pesquisar, tipo, fazer uma pesquisa lá, estrategista, não. Liga pro seu cliente agora, pega o telefone, liga pro seu cliente, alguém que você resolveu um problema, e diz o seguinte: o que você compraria? O que faria diferença hoje pra você? O que você tá precisando hoje? Que eu poderia resolver? Me diz, o que foi a coisa mais importante? Ah, fulano, você fez isso aqui pra mim que mudou a minha vida. Pronto, fechou. Eu vou pegar isso, que foi uma coisa muito importante, eu já tenho resultado sobre isso, olha que legal, você já é uma autoridade. Eu vou criar esse produto aqui. E esse vai ser o meu tópico até eu escalar. E pronto, aí é com você, é você focar nesse produto, focar em escala, focar no próximo passo para que você possa ajudar mais pessoas dentro do digital, certo? No vídeo de hoje eu te trouxe o primeiro passo para você criar produto. Então sai desse vídeo, pensa no formato de produto que você quer criar, no que faz mais sentido para você, sente a bunda na cadeira, que é muito importante, e traz o seu conhecimento em formato de solução. Então pensa na primeira solução que você vai entregar e liga para 3 clientes. Diz: olha, eu tenho aqui um produto que eu acabei de lançar e eu quero que vocês sejam meus parceiros aqui para vender, né? Para vender, você vai vender, mas você pode dizer: olha, eu quero que vocês sejam meus parceiros para ser um case de sucesso. Topa? Topo, beleza. Eles vão topar, 3 pessoas, você já tem aí os seus primeiros 3 clientes, você já vendeu e já começou, e aí pronto, você já tá dentro, tá bom? Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar pra você como que você cria uma mentoria. Vamos agora se aprofundar um pouquinho nos formatos, né? Como que você estrutura a sua primeira mentoria, se o seu caso for uma mentoria. Te vejo lá. Até mais.